Conta um pouco dessa história pra gente, de toda a sua percussão, seja acadêmica e depois posteriormente no Psytrance. Beleza, então, na verdade elas meio que caminharam lado a lado, né? Eu comecei a frequentar as festas em 2003 e eu fui começar a trabalhar nos rolês, acho que por volta de 2005, mais ou menos. E era uma época que eu já estava decidido que eu ia fazer biologia na universidade. Eu sou filho, na verdade, de um biólogo com uma psicóloga. Acho que é por isso Massa. que eu fui para a área da neurociência e acabei ficando no meio, né, na intersecção das duas áreas. Mas nessa época, né, eu só tinha escola para fazer, assim, né? E ia nos eventos trabalhando de tudo, porque já era meio caro já na época, Isso era assim. que ano, Claro mais que... ou menos? Oi? Isso era que ano, mais ou menos? Em 2004, quando eu comecei a trampar, era 2004 ou 2005, eu não lembro. O primeiro rolê que eu fui, eu lembro que foi em 2003. Uhum. A primeira a gente não Foi esquece. O bem lá primeiro no rolê, início, né? A cena aqui no Brasil ainda tava crescendo, começando a ganhar popularidade, né? Então, mais ou menos, na verdade. Né, na verdade, eu caí de paraquedas quando o movimento já era gigante, assim. Essa época, do começo dos anos 2000, era a época que as festas saíam no Globo Repórter, assim, saía na TV, saía na Caraca. Globo, Experience, Fica Prime, necessário, né? Eu acho que e era... as festas eram gigantes nessa época, né? Eu já vi uns vídeos de algumas festas. Teve uma festa que teve. Eu lembro esse vídeo é icônico, mano, que é o Racket Machines tocando em Goiânia. Mano, é um oceano gigantesco de gente. Acho que tinha bem umas 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Isso em 2007, tá ligado? Então, daí nessa época, que tinha aquelas as tribes experience, que já eram eventos enormes, assim, sabe? Eu fui um dos que caiu de paraquedas, eu não caí numa festa tão gigante assim, primeiro, né? Eu fui numa PVTzinha na Serra da Cantareira. Aliás, o nome PVT já era um nome estranho na época, assim, era um nome que só um povo mesmo conhecia, que, nossa, tem umas festas mais privates, assim, daí veio a abreviação para PVT, né, depois. Mas eu comecei a trabalhar no rolê, eu acho que foi por volta de 2005, fazendo o que eu pudesse fazer. Eu já fiz bar, já fiz caixa, portaria, estacionamento, na verdade de tudo, com exceção de segurança e VJ. Eu fiz um pouquinho de tudo, assim, que era o jeito que eu tinha para poder entrar no rolê, para poder estar ali, né? E em 2007, que foi quando eu entrei na faculdade, eu fiz o Nesp em Bauru, aqui em São Paulo. Eu comecei a trabalhar com os projetos um pouco maiores, assim. Nessa época eu trabalhava com palestras de ecoconscientização, plantio de árvores, distribuição de sementes, etc, assim. E depois eu comecei a trabalhar com redução de danos, que aí foi por volta de Massa. 2000 foi 2007 também. Foi em 2007, na verdade, eu fiz um projeto de redução de danos no Soul Vision. Foi a primeira edição do Soul Vision em São Paulo. E até onde eu sei, na verdade, foi até a primeira ação de redução de danos em festa de música eletrônica em São Paulo, né, em Psytrance, assim, com esse foco. Daí, em 2010, eu lancei a minha primeira track. Em 2012, eu toquei a primeira vez, eu fiz o primeiro live, foi quando eu me formei, e eu entrei no mestrado, fui direto pro mestrado e fui tocando as duas vidas ao mesmo tempo, assim, né? Você já tocava o que nessa época? Nessa época que você Oi? fez essa primeira track, você já tocava que tipo de vertente? Ou você já era da darqueira, dos aceleros? Sempre foi? Então, é importante frisar que nessa época era muito difícil você achar um som acelerado que não fosse tão puxado pro dark. Uhum. Era muito difícil. E quando eu achava uma música assim, fosse uma música do Tchaikovsky, do Enishkin, ou de outros projetos que, aliás, nem existem mais hoje, não tinha um nome consolidado para isso, para essa vertente. Que era um som acelerado, puxado pro dark, mas ele era melódico, ele era eufórico, ele era feliz, né? Existia uma tendência já pro high-tech nessa época. E eu comecei a fazer isso porque eu gostava desse tipo de som, e eu sentia falta, era difícil você ouvir esse tipo de som nas festas. Geralmente rolava na manhãzinha, no final da madrugada, né? E eu curtia isso e fui fazer isso. Aí a primeira track que eu lancei, que foi essa em 2010, ela já tinha essa pegada, ela tinha 185 BPMs. Pô, E Já a próxima... já era uma lapada, né? Sim. O 185 ppm já é uma lapada, Pois já. pra uma primeira track ainda. Porque, por Então, mas exemplo... depois eu tinha feito uma de 190, uma outra 200, que ia aumentando os BPMs, eu fui brincando. Qual o máximo que meio você já nessa. chegou, mano? O teu lançamento de mais BPMs, assim. Eu acredito que tenha sido uma track que eu lancei com o Tchaikovsky, que inclusive tá no Spotify, que se chama Lonely Shepherd. Ela é 270. Ave
Ah, caraca. rápida que eu fiz até hoje, assim.